Todos os dias eu recebo alunos reclamando. Teacher, eu já tentei de tudo, mas eu ainda não consigo falar inglês. Sabe aquele famoso platô intermediário? E provavelmente, se você já tentou de tudo, você já mudou de escola várias e várias vezes. E eu já te falo, mudar de escola não é mudar de metodologia. Então tá mais do que na hora de você parar de culpar metodologia, escola, professores e assumir essa responsabilidade. Até mesmo porque se você ainda não fala inglês, a culpa é sua. E no vídeo de hoje eu vou te explicar direitinho o que você precisa fazer para mudar esse quadro de uma vez por todas. Fica comigo até o final do vídeo. Hello guys! Olha eu aqui de volta, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Teacher Mendes, estou de volta com mais uma aula pra você. E olha, como você já sabe, o negócio tá sério hoje aqui, eu já quero te dar uma chinelada. Se você não me segue lá no Instagram, gente, conteúdo top de segunda a sexta pra ajudar você no seu inglês. O que você tá esperando? Meu arroba está aqui e eu te vejo por lá. Segundo recadinho, pra você que ainda não se inscreveu no canal, outra chinelada em você, já corre lá, se inscreve, ativa as notificações e me ajuda a compartilhar esse conteúdo também, até mesmo porque quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer. E o 3 é um presente pra você, tem chinelo, mas tem presente também. Pra você que quer ganhar um e-book com os 20 erros mais cometidos por alunos brasileiros ao falar inglês, o link tá aqui na descrição, corre lá e garanta já o seu. E na aula de hoje eu vou falar sobre a técnica de speaking. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece a técnica 4S? Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou te explicar rapidinho o que é essa técnica. A técnica 4S é uma técnica que eu uso no meu curso fechado e olha, estou disponibilizando para você aqui de graça. E ela nada mais é do que um combo do inglês, onde você vai encontrar 4 técnicas poderosíssimas que vão te ajudar a falar inglês em menos de 6 meses. E se você perdeu esse conteúdo, você vai poder conferir tudinho nas aulas anteriores dessa mesma coleção. E é claro, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho um desafio top para você. E a técnica de speaking, ela é dividida em 4 passos. E olha, o passo número 1 é o passo mais importante, então muita atenção. Como você já sabe, o negócio tá sério aqui e hoje é dia de chinelada, mas é aquela chinelada com amor, até mesmo porque um dia fizeram isso por mim e eu quero fazer isso por você também. Eu tenho certeza que se você incorporar essa metodologia, você entender exatamente o que você precisa fazer, o seu inglês não será mais o mesmo. O passo número 1 é a tal da autorresponsabilidade. Você já ouviu falar sobre autorresponsabilidade? Olha, eu aprendi isso num curso de neurolinguística e com certeza a autorresponsabilidade mudou a forma com que eu enxergo a vida. Isso vai te ajudar não só no inglês, mas qualquer outra área da sua vida. Agora, trazendo isso para o inglês, gente, está mais do que na hora de você parar de culpar o seu professor, a metodologia, as escolas, até mesmo porque se você aceitou se matricular numa escola tradicional, fazer um monte de exercício de gramática, fazer um monte de prova, de teste, um monte de leitura, eu já falo pra você, ler em voz alta não é a mesma coisa que falar inglês, então muito cuidado com isso. Gente, a culpa é 100% sua. Enquanto você não tiver essa mentalidade, você ficar culpando os outros, você vai continuar parado no mesmo lugar. Até mesmo porque, tem uma pergunta, uma reflexão para te fazer. Quem foi que te obrigou a fazer esse monte de exercício de gramática? Quem foi que te obrigou a se matricular nessa escola tradicional? Foi você. E enquanto você não entender isso, realmente as coisas não vão mudar. E eu falo pra você, falo sempre pros meus alunos a respeito disso. O mais importante é você sempre analisar o resultado. Se você está numa metodologia, fazendo um monte de coisa, um monte de exercício, um monte de prova, um monte de atividades, e essas atividades não estão gerando o resultado que você busca, está na hora de mudar a estratégia. E mudar de escola, como eu falei no começo desse vídeo, não é mudar de metodologia, você precisa pensar fora da caixinha e realmente fazer algo diferente. E na verdade não tem nada de diferente nisso, você usou esse passo a passo para aprender o português e foi observando tudo que estava acontecendo ao seu redor, escutando muito e reproduzindo. E nessa fase você não era nem alfabetizado, não tinha livros, não tinha escrita, não tinha legenda e foi assim que você aprendeu português. Então se hoje você está numa metodologia que te oferece o oposto
resto disso, foge, porque você não vai conseguir falar inglês de jeito nenhum. E só complementando essa questão da autorresponsabilidade, vou me colocar agora no papel de aluna, até mesmo porque eu já passei exatamente pelo que você está passando agora. E olha, no fundo, a gente sente que a gente está na metodologia errada, que a gente não está fazendo o que precisa ser feito. Sabe aquela vozinha que fala com você? Vaza, faz outra coisa. Você não vai conseguir falar inglês fazendo o que você está fazendo. Mas, por outro lado, é muito mais fácil a gente culpar a metodologia, culpar o professor, culpar as escolas. Por quê? Porque aí eu me escondo atrás disso tudo e eu não preciso fazer nada. Até mesmo porque falar inglês não é confortável. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa se mostrar, se expor. E quem que quer fazer isso? Então, a partir do momento que você entender, incorporar a autorresponsabilidade, você vai passar a ser autor e único responsável pelos seus resultados, e com certeza é aí que você muda o jogo. Portanto, se você quer falar inglês, pare de culpar a metodologia, os exercícios de gramática, assuma a responsabilidade e foco nessa próxima etapa. E agora que você já sabe que a receita para falar é falando, eu já te aviso, você precisa agir e agir da forma certa. Até mesmo porque não adianta apenas você fazer aquela aula de conversação, você sair falando por aí, achando que isso vai resolver, que você vai mudar de nível. E é por esse motivo que existem tantas pessoas estagnadas no platô intermediário. Até mesmo porque quando elas chegam num nível que elas já conseguem se comunicar um pouco, conseguem se desafiar, elas querem falar sempre com as mesmas pessoas que deixam elas confortáveis, usar as mesmas palavras, falar sobre os mesmos assuntos. E se você quer realmente levar o seu inglês para outro nível, você precisa ir além, você precisa se desafiar. E é aí que a gente entra com o passo número 2, que é o de você usar coisas novas no momento que você estiver falando inglês. Então, basicamente, você precisa aprender uma estrutura nova, algo novo, e colocar aquilo em prática no momento que você estiver falando inglês. No meu curso fechado, eu faço o uso dessa técnica de speaking, é claro que é muito estruturado, muito detalhado, para que os alunos eles tenham um resultado ainda mais rápido. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo? Inglês fluente em menos de 6 meses? Isso é possível através dessa técnica. E agora que você já está conversando, já usou a estrutura que você aprendeu, você não pode sair de mão abanando. Esse é o momento que você precisa aprender algo novo, e a gente sempre pode aprender mais. E aí que tá o erro de muitos alunos. Eu vejo eles aprenderem coisas, o famoso acumulador, e ele fala: ai, teacher, nossa, aprendi tal coisa. Mas e aí, cadê o uso? Será que realmente você tem colocado isso em prática? E aí que a gente vai para o último passo, que é o passo número 4, que é a revisão espaçada. E eu já falo para você, se você nunca ouviu falar sobre revisão espaçada, ou está numa metodologia que não te possibilita revisar esses conteúdos, foge, porque essa é uma metodologia que nunca vai te fazer falar inglês. A revisão espaçada nada mais é do que você revisar o conteúdo que você aprendeu de forma voltada para a fala. Então você vai aprender aquele conteúdo, é lógico que tem um passo a passo, para isso é muito mais detalhado do que eu estou falando aqui. No meu curso eu entrego isso prontinho para você, para que você se sinta preparado para essas situações que você precisa falar inglês. Mas basicamente a revisão espaçada é você aprender o conteúdo, ok? Usando aqueles 3 passos que eu te falei: visual, auditivo e depois reproduzindo. O segredo está em colocar esse conteúdo. O segredo está em colocar esse conteúdo em prática, até mesmo porque quando você faz isso, você manda aquele comando para o seu cérebro de que essa informação é importante e ela não pode ser descartada. E não vai embora ainda não, porque chegou o momento mais importante, que é o momento do nosso desafio. E o desafio de hoje é o seguinte: lembra que eu falei pra vocês, baseado nessa técnica de speaking, que nós precisamos estar sempre aprendendo coisas novas, e é claro que lembrando sempre de colocar em prática. Então esse é o momento que você vai deixar um comentário aqui pra mim, me contando uma estrutura, um phrasal verb, uma palavra nova que você tenha aprendido, e você vai compartilhar isso aqui comigo. Eu vou ficar muito feliz de ler um por um e te responder também. Se eu te ajudei com esse vídeo que você tá esperando, já me dá o seu joinha, lembrando, se inscreve no canal, ativa as notificações e me ajuda compartilhando esse conteúdo também. E é claro que eu te vejo na próxima aula com muito mais conteúdo pra você. Bye, bye!